Dias, de 40 anos, é treinadora, coach, formada em marketing, especialista em gestão estratégica e tem a missão de inspirar e despertar pessoas para o seu potencial de realização. Meire, seja muito bem-vinda, minha amiga. Que honra ter você aqui. Eu jurei que esse dia nunca chegaria, cara. Que honra, finalmente. Olha, enfim, chega o dia, né? Tem uma hora que chega, tem uma hora que dá. Que legal, que bom poder estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom, que oportunidade legal esse papo que a gente vai bater. Faz dias que eu queria vir. Não, conversa fiada. Faz dias que você tá me enrolando, isso sim. Mas que bom que aconteceu. Inclusive, a Meire, ela foi assim um fator essencial na concepção da empresa que a gente tem aqui, da Catalyse. Quando a gente estava no processo de construir a empresa, você ajudou bastante a gente. Foi depois daquele dia que a gente passou aqui, conversou, comeu pizza e tal, depois daquilo virou uma chave espetacular para todo mundo que estava aqui dentro desse projeto. Então, fico muito feliz de poder compartilhar a sua história. É uma história muito interessante, com muitos vieses, e que está caminhando para algo que eu torço há muito tempo também, e eu sei que vai transformar muitas vidas. Mas vamos começar do começo. Meire, conta sobre a sua infância, sua adolescência, sua formação. Você é daqui de Cuiabá mesmo? Vamos puxar lá do início mesmo. Ah, que legal. Primeiro quero dizer que fico bem feliz de ouvir isso, de poder fazer parte, né, da história de vocês, da história dessa agência e desse projeto tão lindo. Acho que a gente tem muito propósito comum, né? E isso nos une, nos conecta. Fico bem feliz de estar aqui também. Poder falar um pouquinho, né, da história, poder contar um pouquinho sobre quem a gente é sempre bom. Bem, eu me sinto cuiabana, né? Sou uma apaixonada por Cuiabá, tanto que nem do calor reclamo de tão bom que é aqui. Mas eu nasci no Mato Grosso do Sul. Nasci numa cidadezinha chamada Glória de Dourados, fica perto de Dourados. E assim, embora seja uma cidade pequena, conheço muita gente que conhece, né, que já passou por lá. Mas eu moro em Mato Grosso desde quando tinha 7 para 8 anos de idade, quando meus pais vieram para Primavera do Leste. Então legal. Eu cresci em Primavera, sou daquela cidade, daquela terra linda, né, que floresce em todas as estações, mas moro aqui em Cuiabá. Já morei aqui antes, quando atuava só com treinamento há um tempo atrás, 2018, 2017, mas estou morando desde maio de 2021. Tem um ano que estou aqui definitivamente e morando em Cuiabá e apaixonada por Maria Isabel e farofa de banana. Legal, Meire. Como foi a sua primeira formação? Foi já direto em marketing? Como foi? Minha primeira formação acadêmica foi em marketing, mas olha só, a minha relação com a comunicação, ela se deu antes. Meu primeiro trabalho, quando eu tinha 15 anos, foi como repórter de TV. Com 15 anos de idade? 15 anos lá de em idade, Primavera? lá em Primavera. Eu era assim, líder de movimento estudantil, presidente de grêmio de escola. Então, assim, sempre fui muito conectada com essas coisas. E até agora, né, tô fazendo aula de vôlei, aprendendo a jogar vôlei, e tenho contado para as pessoas. Na minha adolescência, eu não era adolescente da quadra de esporte, do campeonato de jogar vôlei, não era nada dessa minha praia. Eu era assim, eu era a adolescente na época de escola, assim, que era organizando seminário, organizando os eventos, as palestras, enfiada em tudo quanto é eleição de diretor de escola, de grêmio, enfim, muito desse movimento da liderança e das causas da escola. E foi assim que eu fui parar na televisão. Na época eu tinha 15 anos e eu estudava numa escola estadual lá em Primavera do Leste e teve uma troca de governo estadual, enfim, os professores estavam com salários atrasados há cerca de 6 meses. E eu organizei um grande movimento, mobilizei os estudantes não só da minha escola, mas das outras escolas da cidade e fizemos uma grande manifestação, uma passeata em prol dos professores, cobrando mesmo do governo um posicionamento, salário em dia, sabe, valorização dos professores, porque eu acreditava naquilo. E aí fui parar na televisão, dar entrevista, né, para contar do movimento, defender os professores ali na TV. E um pouco tempo depois, a televisão precisava contratar um repórter e falaram, gente, é aquela menina da escola, chama ela. E me chamaram para um teste e aí eu passei no teste e virei repórter de TV. Então, a minha carreira começou na comunicação. Depois da TV, trabalhei um tempo em jornal, produzi revista um tempo e trabalhei um tempo em assessoria de comunicação. Inclusive de prefeitura, de órgão público. Minha jornada se deu aí, sabe? E aí eu fui fazer faculdade de marketing já um pouco mais tarde e achando que era próximo da comunicação. O meu vestibular foi para administração. Eu fiz um semestre de administração e aí no segundo era ênfase em linguagem de programação. E aí começou aquela coisa assim, dos números binários, de linguagem de programação, tudo aquilo que eu
por conta do perfil comportamental. Sua cara, né? Praia. Falei, peraí, não é isso que eu quero. E aí mudei para marketing, né? Achando que ia estar muito próximo da comunicação. E lá descobri um mundo extraordinário em que a comunicação é uma das ferramentas, né? Legal. E eu sou uma apaixonada por marketing até hoje. Bacana. Tá, depois dessa parte que você trabalhou no jornal, e aí, como foi? Então, eu atuava, olha só, essa minha mudança. Não, né, vai ser eu sei que a Miri já fez uma porrada de coisa, então a gente vai trabalhar cada lugarzinho. Mas ali. olha, essa minha mudança, né, para o treinamento e desenvolvimento de pessoas se deu numa fase assim bastante interessante, interessante. Eu atuava na época, eu era coordenadora de comunicação na prefeitura lá em Primavera. Mas já tinha me conectado com treinamento, então eu sempre gostei muito de estudar. Então comecei a fazer um treinamento, né, comportamental, e ali me conectei muito com isso, com a transformação das pessoas, muito com as ferramentas que ajudam as pessoas a acessar o seu máximo potencial, entregar resultado. E aí nessa época as pessoas falaram, Meire, mas você leva jeito com palestra, nossa, você leva jeito nesse negócio, né, de conversar com as pessoas. Eu falei, interessante. E aí nessa época eu fui convidada por uma amiga para fazer uma aula inaugural para um grupo de adolescentes que ia começar um cursinho daqueles apostilado para seguir carreira militar. E eu falei, vou lá conversar com essa meninada. E aí, na época, eu tinha conhecido a história do Sylvester Stallone, que vendeu o cachorro, que dormiu embaixo da ponte, mas não desistiu do sonho. E aí eu preparei uma aula para aquela meninada, falei da soberania de servir a nação, falei um pouquinho de marinha, de exército, de aeronáutica. Isso já foi recente, foi em 2015. Isso, não tem, assim, tanto tempo. E fiz essa aula para eles, eram 49 adolescentes, meninos e meninas. E eu fiz na época, gente, aquela dinâmica do balão e do palito, que hoje eu não faria. Imagina 49 adolescentes na sala, com o balão e com o palito. Assim, ó, a dinâmica terminou, eu no canto da parede, guri em cima, guri embaixo, não sei o que, aquela confusão. Ninguém perdeu o olho, graças a Deus. Por uma sorte, porque juízo não tínhamos naquela época, né? E eu consegui fazer um fechamento muito legal, sabe? Falando sobre sonho, falando sobre respeito ao próximo, falando sobre o amor de Deus com aquela garotada. E eu finalizei contando a história do Sylvester Stallone. E é uma história que até hoje, quando conto, me emociono. E me emocionou bastante. E quando eu terminei a aula, estavam aqueles meninos e meninas assim, ó, emocionados comigo. Alguns choraram, outros assim, sabe, com os olhos cheios d'água. Foi a primeira vez que você sentiu na prática esse rolê do treinamento com um grande grupo? Matheus, eu saí de lá, isso foi um sábado de manhã. Eu fiquei sábado à tarde, fiquei domingo, fiquei uns 3 dias tomando água, que parecia que num copo de água assim tinha 3 colheres de açúcar. Mais tarde, né, estudante de neurociência, nas minhas formações em coach, eu fui descobrir que é a psique do amor, né? Que é o estado químico do amor. Então, assim, ó, se você tá sentindo doce onde não tem, cuidado. Tem uma chance aí de estar apaixonado, entendeu? E eu fiquei 3 dias tomando água que parecia que a água tinha açúcar. E no domingo à tarde, assim, eu liguei meu notebook lá em casa e por uma inspiração divina, tenho certeza, eu criei o Protagonismo Juvenil. E aí nasceu a Meire treinadora, né, e desenvolvedora de pessoas. Eu criei um curso de empreendedorismo e inovação para adolescentes e ali já nasceu a missão de inspirar e despertar o potencial de realização. Eu entendi, assim, que aqueles jovens, eles têm na escola o apoio do que é instrução formal, eles têm na família, quando tem família, alguma ajuda com aquilo que a família pode. Mas pensar sobre escolhas assertivas para a vida, pensar sobre propósito, sobre talento, sobre capacidade, sobre escolha profissional, sobre empreendedorismo, sobre como a gente pode transformar a nossa vida independente da realidade que a gente veio, não tem ninguém fazendo. O que a gente chama das habilidades comportamentais, né? As soft skills que são tão importantes hoje. E ali nasceu o Protagonismo Juvenil, fiz muitas turmas, muito trabalho voluntário, turmas em escola pública lá em Primavera. Fiz assim, algo que está começando a finalmente entrar em pauta agora, em 2022, e ainda vai ter um pouco de chão para rolar para a gente ver isso de fato nas escolas, com os adolescentes e tal. Você já fazia em 2015? Lá em 2015, 2016. Olha, naquela época... No interior de Mato Grosso. No interior do Mato Grosso. Eu já fiz turma de protagonismo juvenil na escola campo, na zona rural. Caramba, cara. Zona rural, sabe? 50 quilômetros da cidade. Os alunos da escola são filhos dos funcionários das fazendas da região. Uma meninada sem muita perspectiva. O diretor da escola procurou o pessoal da Infância e Juventude do fórum. E o pessoal da Infância e Juventude falou, Meire, é um protagonismo juvenil. E foi um projeto lindo, uma das minhas melhores turmas, assim. A gente organizou e eu fui todos os dias, sabe, pra zona rural com aquela meninada. E foi algo assim, sabe, surreal. E ali eu tive certeza do que eu queria fazer pro resto da vida. Sabe, queria estar com pessoas, queria trazer alguma ferramenta que possa mobilizar as pessoas para acessar o seu melhor, sabe? Para clarificar os seus sonhos, saber o que quer e de fato agir em busca daquilo, né? Sair do que a gente chama desse piloto automático que a gente está tão envolvido e começar a construir.
E eu penso que um caminho muito importante para isso é através da juventude. É o adolescente, é o jovem. Naquela época, eu tive contato com um estudo que foi feito pelo MEC, que mostrou que de 2010 a 2014, 50%, quase 50% dos alunos que entraram na universidade pública e privada no Brasil desistiram do curso. Caramba, é um número muito alto. É um prejuízo muito grande, sabe, para a nação. Por quê? Porque se é uma cadeira, uma vaga numa entidade pública, ela não pode ser substituída. Se é numa escola particular, ela tem um custo para a família e o custo de tempo. E esse estudo mostra que alguns outros alunos mudaram de curso e lá mais ou menos 21% formou somente. E aí eu fico pensando assim, o estudo evidencia claramente que é o quê? A escolha mal alicerçada. Porque ela se dá numa fase da vida em que o adolescente não tem muitos elementos para essa escolha. Hoje em dia, uma escolha que é muito influenciada por fatores externos, sabe? Que é em relação à mídia, profissões da moda e muita coisa que não é o que faz sentido de fato ao longo do tempo e se sustenta. Mas sabe o que me preocupa? Não são só o fato de, não é só o fato de ter formado 21%. Me preocupa quem garante que esses outros que formaram estão de fato no mercado fazendo um trabalho competente, consciente e de qualidade. Ou será que não tiveram só vergonha ou medo ou faltou coragem para desistir? Então isso me chamou muito a atenção para o fato assim, de que a escolha profissional é um momento importante e requer atenção para que seja uma escolha assertiva, sabe? Para que essa pessoa se qualifique na área, não exatamente aquilo que a pessoa gosta e que seja só por paixão, porque não é só isso, mas se consiga entender aquilo que ela pode fazer, que ela gosta, fazer com qualidade, entregar um serviço que o mundo precisa e poder ser remunerado por isso, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente, como você mencionou, né? A gente tem um propósito muito parecido. Nas nossas conversas é sempre muito, muito legal. É verdade. A bandeira do empreendedorismo é muito forte para nós dois. É verdade. Né? Cara, a gente cresce a vida inteira, Meire, ouvindo o quê? Se você sair perguntar para 100 pessoas na rua o que elas querem, estabilidade e segurança. Dilata a resposta. Você não encontra uma pessoa falando quero empreender nisso, transformar a vida, pá. Desde muito cedo, a gente aprende do jeito errado. Eu acho que não é assim algo proposital. Vem dos nossos familiares que aprenderam de um jeito e passaram para frente do jeito que eles aprenderam. Que o caminho, o único caminho é escola, que você tem que aprender matemática, física, química, mesmo que você queira ser jornalista. Depois, faculdade, não tem outra opção. Você precisa fazer uma faculdade. Se você não fizer uma faculdade, você não vai ser ninguém na vida. Então, poxa, você já pega e coloca numa caixa desse tamanho todo mundo, né? Olha que loucura, ensinar e colocar isso na cabeça das pessoas. Se não tem faculdade, não vai ser ninguém na vida. É algo muito, muito pesado para se colocar na cabeça da galera, e aí você vai ver 21% formou. Então quer dizer que 80% não vai ser ninguém na vida. Ou não encontrou o caminho que ele precisava encontrar. Talvez no esporte, talvez na música, talvez em empresas. No digital, cara, tem um leque gigantesco de coisas para você colocar. Se não fizer faculdade, não vai ser ninguém na vida. Faculdade é importante, mas a gente não aprende isso. Que é opcional, que deve ser alinhada com um propósito. Ah, você não sabe o que você quer fazer? Faz isso. Não é assim que é? Não, quem não sabe o que quer fazer, faz administração, faz direito. Tem que fazer alguma coisa. Meu, tem que entender para onde que você quer ir, o que move o seu coração, o que te brilha os olhos, testa. Valida, tem um seminário aqui para te ensinar a modelar uma ideia, testar, validar, buscar recursos, pegar o seu pleno potencial, colocar na prática. Eu fico muito feliz de saber, caramba, há 7 anos atrás já tinha uma pessoa fazendo isso na zona rural. No interior do Mato Grosso. No interior do Mato Grosso, que assim, o nível dos trabalhadores é uma escolaridade bem baixa também, não tem acesso a muita coisa. E você pegar essas crianças e despertar nelas, os jovens, né, despertar nelas um potencial do que elas podem construir e de uma vida que faz sentido, que com um propósito, com uma missão, com um coração, é sensacional isso daí, Meire. Meu Deus do céu. Legal. Parabéns de verdade. Obrigada. E é assim, um projeto que eu faço até hoje, que eu sou apaixonada, porque assim, toda escolha, né, toda decisão e toda, né, busca humana é baseada ou na busca pelo prazer ou na fuga da dor, né? E quando a gente vê essas escolhas assim, baseadas naquilo de fato que é a estabilidade, naquilo que é o emprego, que é o salário,
é porque a pessoa tá muito assim, ó, fugindo da dor, de passar necessidade, de faltar comida, de faltar o básico. Então, para fugir dessa possível dor, as pessoas acabam buscando esse caminho. E, enquanto isso, abrem mão de tudo que poderia, né, realizar como pessoa, entregando valor para o mundo, tudo aquilo que poderia conquistar como consequência disso. Porque o medo, ele ainda aprisiona as pessoas, né? Medo, então, a insegurança, o julgamento dos outros. Exatamente. Então, assim, ó, diante do risco de falhar, de não conseguir, de não realizar, de pagar o preço, né, disso, muita gente, sim, tem ficado pequeno. E não tem explorado o que é sua potencialidade máxima de realizar. Não sabe lidar com a frustração. É verdade. Duas coisas que a gente vai ouvir falar tarde demais, né? Inteligência financeira e inteligência emocional. Sim. Depois que já tá cheio de dívida e depois que já tá cheio de trauma. Aí você vai descobrir o que é. Olha só, no protagonismo juvenil a gente fala com adolescentes sobre inteligência emocional. Porque de fato o jogo é mental, né? E aí a gente precisa olhar para isso assim, o quão mais cedo possível, porque a nossa escolha, a nossa decisão ela é sempre emocional. A gente vai buscar na razão tudo aquilo que justifica, né? Então aprender a lidar com isso, com as nossas emoções, acessar o melhor potencial, no máximo da inteligência emocional mesmo, sabe, sobre autoconhecimento, sobre autocontrole e tudo aquilo que ela envolve, eu penso que a gente consegue construir uma vida que é mais saudável. Meire, antes de continuar na sua jornada profissional, nesse momento coordenando todos esses projetos, participando de todos esses movimentos, você coordenou isso aí junto com um desafio pessoal muito próximo, né? Me contou que você foi mãe bem jovem, que teve uma situação de um relacionamento complicado, abusivo e tal. Como que foi isso para você e como que isso moldou? Como foi para você lidar com isso? Cara, eu imagino, eu nunca passei por nada disso e eu sei o desafio que é liderar um movimento. Eu fico pensando, caramba, ainda com todas essas coisas acontecendo, como foi para você isso? E olha que interessante, assim, ó, hoje eu sei que essa busca pelo desenvolvimento das pessoas, o próprio protagonismo juvenil, que foi esse programa que eu criei, no fundo foi uma forma, assim, ó, de ajudar a resgatar, de ajudar jovens a fazer escolhas que são mais assertivas, né? Justamente por conta da minha história, que foi bastante desafiadora. Sim, eu fui mãe jovem, eu fui mãe adolescente, fui mãe aos 17. Então, assim, uma história que é uma história muito comum, né? Acho que aos brasileiros, uma história de muitas mulheres brasileiras, né? Eu me casei com meu primeiro namorado e tive a minha filha quando eu era ainda adolescente. Foi tudo muito difícil naquela época, muito difícil, assim, de todos os aspectos. E um deles é porque essa pessoa, naquele momento, não tinha consciência nenhuma. Então, de fato, foi um relacionamento que foi bastante difícil, que envolveu, sim, sabe, agressões e violência doméstica. E superar tudo isso, sabe, estar hoje onde eu estou, fazendo o que eu faço, de fato foi uma jornada até aqui. Eu acabei me separando, minha filha era pequena, tinha mais ou menos 1 aninho de idade, eu me mudei de cidade naquela época para poder reconstruir a minha vida e graças a Deus consegui fazer isso, sabe, criar minha filha com dignidade, conseguir me desenvolver, conseguir estudar, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria, sabe, a maioria das pessoas que passa por essa situação, essas mulheres, essas jovens, acabam tendo outros filhos, o que dificulta muito mais, né, essa busca por se desenvolver, acabam não encontrando esse caminho do desenvolvimento, da qualificação, não ter oportunidade de estudar, né, de fazer uma faculdade, quem sabe uma pós-graduação, MBA, jamais. E aí isso dificulta muito esse processo. E acaba que muitas vezes, pela necessidade de sobreviver, ficam uma vida inteira vítimas da violência sem conseguir sair. Então, assim, ó, que bom que eu consegui, sabe, mudar essa história, mudar a minha realidade, e hoje poder treinar pessoas e poder falar sobre isso, inclusive sobre o comportamento, sobre escolhas, né, sobre neurociência, sobre emoções, porque fazemos o que fazemos, de fato é muito gratificante. É algo que hoje eu não tenho problema em falar da minha história, porque eu acredito, assim, ó, que as nossas cicatrizes, né, elas ajudam a curar feridas que estão abertas. E eu sei que cada vez que eu falo sobre isso e conto a minha história, eu encorajo uma mulher a vencer a dificuldade, a ir atrás dos seus sonhos. Então, para mim também é uma causa. Para mim também é uma causa, porque é uma luta que ainda precisa muito da gente, porque tem muitas mulheres que sofrem ainda. Cada dia a gente vê assim, notícias tristes e terríveis, sabe, de feminicídio, de violência de toda ordem. E esse é um assunto para todo mundo, né? E na minha opinião é um assunto de educação. É um assunto que a gente precisa tratar, sabe, desde a escola, e conversar muito com os homens também sobre isso.
enfim, acho que é uma causa, uma bandeira que é muito minha também. Uhum. Se você tivesse a oportunidade de, como você tem, né, de conversar com a Meire, muitas vezes é essa Meire projetada em vários jovens de 17 anos, mas você conversando com essa Meire de 17 anos, o que você diria? Olha, eu diria o que eu tenho dito para essa meninada, né, que a vida pode ser aquilo que a gente escolher fazer. Que a gente tem que ter consciência, ter clareza, né? Desde cedo buscar o autoconhecimento, quem sou eu, quais são, né, os meus pontos fortes, como que eles me ajudam a chegar onde eu quero, saber quais são os sonhos. A meninada hoje em dia tem dificuldade para sonhar, não é como a gente, né, assim, antigamente. E pensar que os sonhos podem ser realizados, só que depende das escolhas que eu faço agora, sabe, das escolhas que eu faço agora. Então a gente tem que buscar esse caminho de estar perto de pessoas que possam dar a boa orientação, para que a gente consiga fazer as escolhas que são corretas. Porque tudo tem consequência, né? Tudo na vida tem consequência. A vida é feita de escolhas, consequência de escolhas. E para muitos jovens, quando não pensam sobre isso, quando não tem a devida maturidade ou sequer orientação para fazer uma escolha correta, as consequências elas podem ser grandiosas, muitas vezes desastrosas e desafiadoras. Então, acho que esse convite, ele é muito assim, ó, para entender que você pode ser o protagonista da sua história. Desde que você escolha fazer isso com consciência e desde cedo, né? Desde cedo. Tem muita gente que se incomoda ao ouvir isso, né? Tipo, para de assumir a posição de vítima e escolha ser o protagonista. É basicamente isso, ou você é um mero personagem secundário ou você é o protagonista da sua história. Mas isso incomoda de ouvir, porque a gente sabe o governo que a gente tem, a gente sabe as situações desastrosas que a gente tem, e tem gente que quando escuta isso fica puto. Mas não é sobre isso, é sobre você realmente entender do que você é capaz e assumir isso daí. Né? Como transmitir isso para as pessoas de uma forma que elas realmente entendam, assimilem e assumam aquilo para si. Olha, eu utilizo nos meus treinamentos uma ferramenta, uma metodologia do Stephen Covey, né, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, da Franklin Covey. Eu gosto muito, que fala sobre círculo de influência, círculo de preocupação e círculo de controle. Hoje em dia, a gente fica muito focado naquilo que é o grande círculo de preocupação. Todas aquelas causas externas que sim, de fato, impactam na minha e na sua vida, mas que a gente não tem controle nenhum sobre aquilo. E a gente se preocupa muito com isso. A guerra, a macroeconomia, a pandemia, as eleições, elege o fulano, não elege o fulano, é o governo, é o preço do combustível, tudo aquilo que realmente preocupa. Só que assim, ó, a gente tem que entender que eu posso fazer algo sobre isso, eu resolvo, eu posso agir? Não, eu não posso. Vamos olhar então para o que é meu círculo de influência. O que eu influencio sobre isso? Mas especialmente focar naquelas poucas coisas que você controla. Aí você passa a utilizar o tempo como recurso fundamental para agir naquilo que importa. Então eu penso assim, que convidar as pessoas para o protagonismo da sua história é convidar a soltar tudo que é preocupação, influenciar onde você influencia, mas agir com foco, entusiasmo onde você tem controle, nas poucas coisas que você pode controlar. Em relação, por exemplo, à pandemia, o que você pode controlar? Tomo vacina, uso máscara, cuido do lugar onde eu vou. O preço do combustível, o que eu posso controlar? O tanto de quilômetro que eu ando com o meu carro. No que você controla? Eu penso que isso traz a gente muito para a realidade, sabe? De ser protagonista da própria história. E soltar aquilo que é preocupação, não se preocupar, não gastar tempo e energia, onde eu realmente não tenho impacto, não tenho resultado. Porque nós estamos hoje muito assim, ó, nesse piloto automático, muito envolvidos com todos esses assuntos aí, e não estamos fazendo o que importa. Não estamos fazendo o que importa. E aí estamos terceirizando, né, a responsabilidade dos nossos resultados. Então, eu penso que tem um convite muito grande aí para, peraí, tem um monte de coisa assim que acontece que impacta a sua vida. Mas onde é que você pode agir efetivamente para transformar a sua realidade? Isso é autorresponsabilidade. Legal. O que é teu, faz o que é teu, faz a tua parte. Eu vi, inclusive, um conterrâneo nosso, né, o Wendel Carvalho, falando... Em um dos treinamentos dele, ele fala sobre essa questão da gasolina. Ele fala, você consegue controlar o preço da gasolina? Não consigo. Beleza, você não consegue. Mas e se você juntar 20 pessoas aí, era um caminhoneiro, alguma coisa assim. Se você juntar 20 colegas de profissão, ir lá num posto da sua cidade, negociar para todo mundo comprar só lá por um preço menor, você consegue fazer isso? Cara, consigo. Focar sua energia, seu pensamento, tudo, os recursos que você tem em algo que não tem como controlar,
é uma besteira gigantesca. Mas por que as pessoas continuam fazendo isso? Porque estão distraídas. Distraídas. O que distrai as pessoas? Olha, eu penso assim que hoje o que distrai muito as pessoas não é nem o que distrai, é por que se distrai. Interessante. Penso que o porquê se distrai. O ser humano, se tem algo que é difícil para fazer, a tendência é da fuga. Nós não fomos feitos, sabe, para se desafiar, para treinar, para ir para academia, para economizar dinheiro, para se desenvolver, para trabalhar, para lapidar. Não foi. A gente não nasceu para isso. Então, assim, ó, a gente nasceu para sobreviver, né? Para caçar, para comer, para garantir a sobrevivência. Então, nós temos uma tendência natural de fugir de tudo aquilo que é difícil. Então, se tem algo para fazer, me parece difícil, naturalmente eu vou para fuga. É uma fuga emocional. Total. E aí eu vou fugir. A maioria das pessoas vai fugir para quê? Para rede social, para a tela do celular, para comida, para tudo aquilo que distrai. E aí a gente tem um momento de prazer, a sensação de estar fazendo algo e de fato estamos, porque estamos ocupados, e a sensação de preenchimento de vida, porque tenho prazer e estou ocupado. Mas em estar ocupado e estar produtivo, tem uma distância muito longa. Porque se a gente for conversar hoje, as pessoas que eu converso estão cada dia mais cansadas, exaustas, sabe, morta com farofa. E quando chega no final do dia, você fala, o que você fez hoje? Nossa, tanta coisa e tal, mas tá, o que você fez? Talvez ela tenha dificuldade para falar, sabe, o que exatamente fez. Então, grande objetivo que você fez hoje? Não. Tá bom, essa semana. Qual foi a ação na meta que você mais importante? Não tem. Então, assim, ó, temos coisas para fazer, a gente até, né, quero fazer. Mas quando parece difícil, a gente se distrai. E aí, pelo fato da gente estar distraído, a gente está se ocupando com tudo aquilo que realmente não importa. As notícias na internet, aquilo que acontece, o assunto da família, a fofoca, não sei o quê, tudo aquilo. E assim tem passado dias e noites, né? E a gente amanhece a segunda, né, esperando de sextar, né? Então, sextou lá. Tudo que acontece. Sextou, tenho 2 dias para me distrair de tudo. A gente começa o mês, né, contando o dia 30, ou o 5º dia útil, começa o ano contando os dias para o final do ano. E tudo que acontece, da hora que amanhece segunda-feira até sextar, do primeiro dia do ano até o final do ano, é vida. É vida. E aí a gente tá aqui, nossa, perdi um tempo danado com um assunto lá que não importava. Nossa, eu tô aqui matando um tempo porque daqui a pouco não sei o quê. E se a gente convida para trocar a palavra tempo pela palavra vida, pesa um pouquinho mais. Nossa, gastei uma vida danada com um negócio que não me leva para frente. Ó, tô matando uma vida aqui porque depois não sei o quê. Então eu penso assim, ó, que trazer para essa consciência do protagonismo é muito um convite para trazer para a realidade de que tempo é vida. E o seu recurso mais importante é o tempo. Ele tá passando e você só age no agora. É um recurso que é limitado. Não compra, não vende, não. Você não pode estocar um pouquinho para depois. É no agora que a vida acontece. E a gente está muito distraído, né? E não está agindo no agora. Esse é o grande problema, assim, eu acredito que da humanidade hoje. Nosso, né? Hoje, enquanto humanidade. Então, tudo se resume a fugas emocionais. Se as pessoas entenderem melhor as suas emoções, por que elas têm aquele padrão de comportamento, porque tudo são efeitos, né, Mary? A insegurança é um efeito, o medo é um efeito, a procrastinação é um efeito, são tudo efeitos. Quando as pessoas entendem a causa, resolve a causa, assume para si e faz o que tem que fazer. Com certeza. Tem uma coisa que eu acho que eu nunca te perguntei. E agora eu tô pensando. Eu acho que é aquele momento que eu vou falar, corta. Não sei porquê, tô assim com uma impressão, vou até tomar uma água. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas acho que é interessante. Uma pessoa igual você, que entende tão bem a bandeira do empreendedorismo, que carrega tão fortemente a bandeira do empreendedorismo, você passou muito tempo atuando no setor público. Como que foi isso para você? Empreendendo lá dentro. E aí? Olha só que interessante. Eu tenho o entendimento de... Porque muita gente acha assim, empreendedorismo é abrir meu próprio negócio. Tenho uma ideia, monto um negócio e abrir uma porta. Eu tenho o entendimento do empreendedorismo como o empreendedorismo da própria vida. E eu conheço muita gente empreendendo no serviço público. Então, assim, eu entendo que empreender... Até as grandes disrupções que a gente vê dentro da administração pública vem disso. Não vem de uma portaria, não vem de pessoas que... Eu entendo assim, ó, que eu empreendi bastante no serviço público, sabe? Com projetos inovadores, com ideias inovadoras, com ações que movimentam, que procuram economicidade, uso consciente, impacto positivo, melhorar um processo, desenvolver as pessoas para uma entrega de mais qualidade. Então, assim, ó, eu sou uma apaixonada pelo serviço público. Eu entendo assim, ó, que o serviço público, ele é o grande agente de entrega, ele é o grande agente da transformação.
ele é o grande agente de impacto na vida das pessoas. E por conta disso, eu fiz algumas pontas no serviço público. Eu fui coordenadora de comunicação na prefeitura em Primavera, eu fui assessora especial na presidência da Câmara em Primavera também, e estava até pouco tempo como chefe de gabinete na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Porque assim, ó, eu acredito nesse papel do serviço público como agente de transformação, de verdade. Legal. Eu acho assim, ó, o Estado, o município, ele é um dos maiores empregadores da cidade, geralmente. O Estado, ele é um grande empregador, é um grande comprador. Então, assim, ó, muitas pessoas fornecem muito para o Estado. Então, ele tem uma máquina que gira a economia. Entendo que tem ali uma jornada para a gente ter um serviço público do ponto de vista que eu entendo que é, de fato, empreendedor. Que deveria ser. Que entrega inovação, que entrega qualidade, sabe, no tempo, na medida, né? E tem aí uma jornada, entendo. Mas ele tem um grande papel. Então, assim, ó, eu gosto muito do serviço público. Acabo não estando lá por entender que eu ajudo muito mais fora do que dentro, por conta do meu papel como treinadora. Eu penso assim, ó, que essa missão, sabe, de treinar, de desenvolver pessoas é uma coisa que arde ao meu coração, e eu tive ali que fazer uma escolha, entendeu? Mas eu entendo isso. Eu nunca fiz um concurso público e penso que não faria, justamente por conta disso. Muita gente que faz o concurso público muitas vezes busca, né, a estabilidade. E aí eu entendo que uma das coisas que tá para ser olhada mesmo no serviço público é essa coisa da estabilidade, porque infelizmente, muitas pessoas diante da estabilidade, e não é só no serviço público, não é só, a gente vê nas organizações privadas também, muita gente que entendendo que tem uma estabilidade, acaba deixando morrer aquela busca da melhoria. Então a gente tem hoje, eu quero assim, receber isso aqui, entregar isso aqui, a gente tem hoje no serviço público assim, ó, muita gente que tá com aquela chama, sabe, de quando ele assumiu o concurso, para fazer a diferença, para impactar, por conta mesmo do sistema que é desafiador, né? Acaba que tá ali com aquela chama apagadinha. Eu atualmente dou muito treinamento para servidor público, muito com essa missão de resgatar. Falo, olha, o Estado, né, o serviço público, o poder, quer seja, né, o judiciário, o executivo, o legislativo que a gente treina, tem uma missão que é linda. Essa missão é entregue por quem? Pelo servidor. Só que esse servidor tem que estar apaixonado, consciente do seu papel, e embora nem sempre tenha os recursos, ele pode fazer a diferença, entendeu? Ele pode fazer a diferença. Então eu penso assim, ó, que dá para empreender no serviço público, sim. Isso é possível, e eu conheço muita gente fazendo isso, mas também dá para empreender fora do serviço público, que é o que eu estou fazendo agora, entendeu? E aí eu penso que isso, assim, ó, vai cair muito naquilo que a gente já começou a falar, que é sobre clareza, sabe? Saber quem você é e aquilo que faz sentido para você, saber quais são os seus sonhos, saber de fato qual é o valor que você gera e tem entrega para esse mundo, porque todo papel ele é importante, todo mundo é importante, sabe? Tem que ter a cada pessoa, tem que ter o serviço público, tem que ter o privado, tem que ter a iniciativa privada, tem que ter o terceiro setor, que eu chamo muito para isso também, sabe? Hoje eu faço uma especialização em sustentabilidade, organizações de negócios sustentáveis, então eu estou muito ligada com isso. Acho que a gente precisa, em Mato Grosso, a gente precisa no Brasil levantar um terceiro setor com mais potência, sabe, para atuar, porque não é só o público, não é só o privado, a gente tem também aí um impacto social muito grande para fazer, e o terceiro setor cumpre com esse papel. Então eu penso assim, ó, dá para empreender onde você estiver, sabe? Perfeito. Desde que você tenha um desejo ardente de fazer algo novo, criar diferença, ser disruptivo. A gente fala tanto em inovação, né? Pô, vamos inovar. Onde que você tá? Vamos inovar. Dá para inovar onde você estiver. Legal. Bacana. Gostei. Tem gente que acha que eu tenho um pouco de preconceito com o serviço público, mas longe disso. Desde que você entenda por que você está lá. Com certeza. Desde que você coloque o coração naquilo que você está fazendo. Eu sou filho de 2 pais servidores. E era muito engraçado que eu via o quanto a minha mãe... São 2 tipos de servidores, aqueles que deram a alma pelo serviço mesmo. E eu via o quanto minha mãe trabalhava, virava à noite, ficava até tarde no serviço, capacitação atrás de capacitação atrás de capacitação. E às vezes eu ia visitar ela no trabalho, fazer alguma coisa, tipo, tinha ela lá tentando resolver tudo, metendo louco, e uma pessoa fazendo palavra cruzada na mesa. E aí eu ficava puto por causa disso. Entendeu? Porque eu sei que aquela pessoa, ela vai... É muito difícil ela ser exonerada. E ela ganha 3 a 4 vezes mais do que quem estaria no serviço privado fazendo. Mas é muito importante ter essa clareza. Você deve empreender em todo lugar que você está. Empreender não é só abrir um negócio. Empreender é buscar um novo caminho de fazer algo melhor. Sim. De inovar. Pô, está sendo feito desse jeito. Poderíamos fazer assim.
caramba, ó, tá rolando tal coisa de tal jeito lá, vamos trazer isso para cá também. Que as pessoas não se apaguem. Sim. Não vai trabalhar sem saber por que está indo trabalhar, só esperando o salário no final do mês. E olha, isso tem uma relação direta também com um assunto que eu gosto muito, que é o assunto de perfil comportamental, né? No autoconhecimento, que é uma das bases do trabalho que eu faço, eu mapeio muito o perfil comportamental das pessoas. Mapeio na ferramenta DISC, né, que é o assessment mais utilizado no mundo todo, que traz essa tendência de padrão de comportamento das pessoas, criado pelo William Marston, né, o criador da Mulher Maravilha, que eu sou tão apaixonada. Uma metodologia incrível, que traz muita informação. Então, assim, ó, como eu dou bastante treinamento para servidor público, a gente faz também bastante perfil. E aí eu faço bastante teste de temperamentos, né? Que já traz a linguagem, não a linguagem do dominante, influente, estável e conforme, mas a linguagem do colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, né? Isso é de Hipócrates, né? Lá de... Galeno, Hipócrates, associado ali aos tipos sanguíneos. E aí é interessante assim, ó. Quando eu comecei a dar treinamento para servidores públicos lá em 2015, 2016, eu achava que eu ia encontrar entre os servidores públicos muitos perfis estáveis e conformes, que são os fleumáticos e os melancólicos. E para você ver como que não dá para rotular, não dá para taxar, não dá para colocar na caixinha, porque, né, comportamento humano é humano, e se um pode, sob as mesmas condições cognitivas, qualquer outro pode. Então não dá para a gente, de fato, querer formatar. Eu encontro muito perfil comportamental empreendedor nato, como nos servidores públicos. O empreendedor nato é a combinação do colérico com o sanguíneo, que seria o dominante e o influente. A maior parte do povo brasileiro é essa combinação de perfil comportamental. Sério? Dominância e influência, colérico com sanguíneo. Então, assim, ó, esse perfil, quando aparece junto, a tendência é que apareça junto, é a maior parte dos brasileiros. E quando ele aparece junto, a gente tem o empreendedor nato. E o Brasil é a nação mais empreendedora do mundo. Participou de um estudo através do Sebrae, que envolveu 80 países do mundo, grande parte do PIB. E esse estudo mostrou que no Brasil, quase 50%, 49,9% das pessoas com idade entre 18 e 65 anos está envolvida em alguma atividade empreendedora. Caramba! É a nação mais empreendedora do mundo, é o Brasil. E eu gostaria de ver uma correlação desse estudo de empreendedorismo com o perfil comportamental. Porque a gente sabe que no Brasil também tem um número muito grande de mortalidade de empresa nos primeiros anos de vida. Por quê? Nos carece os perfis comportamentais da estabilidade e da conformidade. Falta fleumáticos e melancólicos. Aqueles que têm capacidade de planejar, de organizar, de ter qualidade, de ser exímio, de ser assertivo naquilo que faz. Quando eu tenho dominante com influente, eu tenho assim, ó, alta coragem e alta capacidade de persuasão, de ser envolvente. Excelentes iniciadores de projeto. Tem todo dia uma ideia nova. Acredita que vai acordar sábado com aquela que vai te consagrar o Olimpo. E tem coragem só para fazer o quê? Vai abrir um negócio. Mas pergunta se a pessoa tem habilidade de fazer a planilha, de calcular a rota do cometa, de saber de onde que vem o dinheiro, quem são os fornecedores, como que paga taxa de juro, cálculo, não sabe. E aí, por conta disso, eu creio que tem muita mortalidade de empresa. E aí, quando a gente percebe que são... E esses perfis, quando aparece estável e conforme junto, a gente tem o perfil especialista. Dominantes e influentes são da trilha, são desbravadores. Eles querem saber, sabe, qual que é a novidade depois da próxima curva. Estáveis e conformes, eles são do trilho, da linha do trem. Eles são lineares, ritmo constante, sabe? Eles não mudam assim tão facilmente. Quer saber onde que vai dar e vai até o final. Então, assim, são perfis completamente opostos, mas que se misturam aí. E aí, dentro das organizações, tem muito conflito porque são diferentes, né? Que estão se destruindo enquanto poderiam colaborar. Então, um dos trabalhos que a gente faz no treinamento e desenvolvimento é poder ajudar as pessoas a descobrir qual é o seu palco e brilhar lá, ajudar a descobrir qual é o seu bastidor e melhorar só até a ponto de não atrapalhar e, especialmente, entender que todos somos diferentes. Mas que se a gente entender que aquilo que me falta, o outro tem, a gente faz dessa diferença algo que seja complementar. Sabe a ideia da outra asa? Quando você tem ideia, entusiasmo e coragem para fazer, mas te falta capacidade para sentar, planejar, calcular. Ninguém realiza grandes coisas sozinho, né? Ninguém realiza. Então, acho que isso é muito legal, assim, olhar para isso, né? Então, eu penso que dessa jornada aí do desenvolvimento humano, eu penso que o autoconhecimento é o primeiro grande passo. É o grande gap que a gente tem, sabe, de liderança e das pessoas no Brasil e no mundo todo, mas é o grande primeiro passo. Porque me permite, assim, ó, entender quem eu sou e acessar o meu melhor potencial, entender de pessoas e melhorar relações humanas e extrair o melhor da coletividade. Eu penso que aqui tá a chave, sabe, para muito daquilo que a gente precisa fazer enquanto nação, sabe, enquanto cidadão e enquanto pessoas mesmo, sabe, enquanto raça humana. Legal.
O mundo seria um lugar bem mais interessante se todo mundo pudesse acessar seu pleno potencial, né? Olha, é uma jornada, a gente está aqui para isso, entendeu? O nosso propósito para ajudar. Meire, você falou que teve uma decisão difícil ali, né? Difícil não, mas foi um momento chave para você. Inclusive, eu lembro, você me ligou, a gente trocou uma ideia e tal, que foi esse momento que você poderia escolher sair do serviço público de vez ou, de repente, continuar ali e pensar e adiar um pouquinho mais. Como que foi esse momento para você? O que você sentiu? Como que você fez para tomar a decisão correta e assertiva naquele momento? Como foi o seu processo chave ali? Olha só que interessante isso, porque de fato assim, ó, quando eu digo que não foi fácil, foi porque o trabalho que eu estava fazendo era um trabalho que eu estava apaixonada, sabe? Lá na secretaria, na SEDEC, a SEDEC tem um escopo lindo. Lá na secretaria está o turismo, está o agronegócio, está a inovação e a sustentabilidade, está o empreendedorismo. Então tem projetos incríveis para entregar. E eu me via muito parte daquilo, com um time, assim, sabe, muito legal. Então, assim, eu queria estar ali. E o que me fez realmente decidir, tomar a decisão de pedir demissão, de sair, sabe, de vir para minha jornada para atuar só com treinamentos, foi justamente assim, ó, consultar os valores, né, aquilo que a gente tanto ensina, né, para os nossos alunos. Então, assim, ó, na hora de tomar a decisão, quais são os seus valores mais importantes? Aqueles que falam seu coração. Consulta os seus valores, acho que isso é importante. E especialmente assim, ó, olha para o teu propósito. E que bom que para mim essa decisão se deu num momento em que eu já tenho muita plena clareza do meu propósito. A minha missão é inspirar e despertar nas pessoas o potencial de realização. Então, quando eu olho para os meus valores, sabe, que tem muito de paixão, tem muito de liberdade, tem muito, sabe, do empreender, tem muito da inovação, e quando eu olhei para a minha missão de inspirar e despertar o potencial de realização, eu tive clareza que eu consigo criar um impacto muito maior estando fora do que estando dentro do governo. Então, assim, a hora que eu parei para olhar para isso, a minha decisão ela ficou muito clara, porque eu continuo sendo colaboradora, sabe, do governo de Mato Grosso, continuo ajudando, continuo colaborando da maneira com que eu posso, mas não preciso estar lá como servidora. Fez sentido até ali, dali para frente. E aí, assim, eu assumo assim, sabe, meu papel de cidadã, aquela que é apaixonada pelo seu estado, sabe, pelo seu município, e quer ajudar como todo cidadão poderia. E vai continuar engajada, que eu conheço. Eu vou continuar ajudando, entendeu? Mas hoje, assim, atuando, né, profissionalmente, de fato, em outra área, entregando lá um tempo maior, fazendo treinamento mesmo, curso, palestra, atendimento de coach. Tem quanto tempo que você saiu lá da SEDEC? Agora, no começo de julho, tá fazendo um mês. Um mês. Fazendo um mês. Qual que foi a maior diferença que você viu? Do quê? Entrando nessa vida sua no privado mesmo e de como era o seu trabalho antes. Porque, na verdade, eu fiquei um ano na secretaria. Eu fiz algumas participações no governo. Mas a minha jornada, ela sempre foi de voo empreendedor mesmo, sabe? Ah, legal. Eu produzi revista durante um tempo. Eu já fiz vários outros trabalhos na área da comunicação e também no desenvolvimento, entendeu? Como empreendedora. Uma academia de liderança lá em Primavera, vários trabalhos como empreendedora da educação mesmo, que eu acredito. Eu penso que a educação, ela é o caminho, né? Eu penso que só tem uma forma da gente, de fato, construir um mundo melhor. É a base. Desenvolvendo habilidades, consciências, expandindo, desenvolvendo habilidade e competência, expandindo consciência das pessoas, né? E é o caminho da educação. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. A questão de ser uma empreendedora, uma líder, uma desbravadora, com relação à parte mulher. Como você enxerga esse cenário, os desafios, o quanto a gente precisa melhorar enquanto sociedade, se você já passou alguma situação que o fato de ser mulher te colocou em alguma situação desconfortável, não sei, mas o que você pode falar com relação a isso? A parte mulher. Olha, eu penso que as mulheres, elas têm, né, uma luta grande aí pela frente. Nós tivemos uma jornada que teve muitos avanços mesmo do que era, né? Eu acho que a própria ascensão, a participação no mercado, hoje está em posição de liderança, ocupar, de fato, espaços de poder. A gente avançou muito até aqui. Mas eu penso que tem muito a avançar. A primeira vez que eu fui fazer uma palestra sobre esse assunto há um tempo atrás, eu ouvia falar que muitas mulheres, em alguns cargos, elas tinham salários menores do que dos homens. E para mim aquilo parecia um pouco distante. Eu tive a oportunidade de fazer, de fato, assim, uma pesquisa na prática para identificar isso. E hoje, sim, existe, de fato, o que a gente chama de preço do gênero. Porque as mulheres, em algum momento, ela vai se deparar com a situação de ser mãe. E o mercado ainda não está muito pronto para isso. Então, a gente paga, assim, pelo preço do gênero.
A gente sabe que hoje os estudos estão aí para mostrar que as mulheres que não têm filho, elas têm condição, sabe, de disputar e participar de cargos de liderança estratégica com condição e remuneração salarial que são maiores. Então, assim, eu penso que a gente lutou muito, conquistou muito, mas tem muito a conquistar também. E aí eu entendo, assim, e a gente não fala, eu penso que o ideal não seria nem falar em igualdade, mas em equidade, em que percebendo, em que em muitas situações a gente tem condição sim de fazer um trabalho de fato que é de igual para igual, ocupar espaço e fazer muita coisa, tem muito que ser observado também na condição e na natureza das mulheres, inclusive a situação de ser mãe. Porque a mulher que precisa entregar o trabalho aqui no serviço, entregar meta, entregar resultado, é aquela mulher que muitas vezes deixou uma criança em casa, sabe? Que tá doentinha, que a gente não sabe como tá. E ainda bem que a gente evoluiu nisso, né? Porque uma vez tinha que separar, né? O que era exatamente a sua vida pessoal da vida profissional. Ou hoje você escolhe sua carreira ou você escolhe ter uma família. Hoje a gente já avançou muito. Então a gente tem hoje muitas organizações que já olham para esse todo, inclusive com muitas iniciativas de apoio. Mas é uma jornada que tem aí muito, muito para acontecer ainda em termos de conquista de espaço, sabe? Eu penso que a gente precisa olhar para isso, porque a gente percebe sim. Tem vários estudos que mostram que empresas lideradas por mulheres, inclusive, são, em média, 15% mais rentáveis quando tem mulheres em cargos de CFO, onde tem mulheres em cargo cuidando de finanças. Então, assim, ó, as mulheres contribuíram e tem muito a contribuir com o mercado, com as organizações. Só que a gente precisa desse olhar também. E por conta disso, muitas mulheres têm feito o caminho de volta. Hoje, muitas mulheres qualificadas, formadas, competentes, em bons cargos, têm deixado o trabalho para voltar a ser dona de casa porque quer ter filhos e quer cuidar da família. Uma escolha muito bonita. Inclusive, o Gustavo Cerbasi tem um artigo que ele publicou na revista Exame, na Veja, em outras publicações aí, que fala do valor de uma mãe em casa, onde ele tenta quantificar o que é esse preço dessa mãe que escolhe ficar em casa. Porque ela faz o papel da professora, da babá, da psicóloga, sabe, de vários profissionais ali envolvidos. Então, ele fala assim, ó, que é um preço em dinheiro que talvez a gente não perceba nesse impacto na família, mas é um valor que a família ganha muito grande quando a mãe está ali mais presente, quando a mãe está mais presente. Massa, legal. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco a cabeça dos caras também, né, velho? Tipo, hoje lá em casa eu passo a manhã com meu filho. Tipo, eu fico amanhã com meu filho, chega o almoço, eu saio para trabalhar. E aí de manhã, geralmente, eu posto nos stories, eu com ele. Tipo, ele tem 10 meses de idade, não tem como você trabalhar enquanto tá lá. Você piscou o olho, ele tá fazendo alguma coisa. E aí eu posto os stories e tal. Cara, eu já recebi cada comentário bizarro, assim, de homens, do tipo, sua mulher, você não tem mulher em casa? Ou, você não trabalha não? Então cuidar de filho não é trabalho. Então, a sua mulher que tá cuidando do seu filho não tá trabalhando, não serve pra nada. Isso começa onde? Na educação. Na educação. Não tem outro caminho, sempre vai cair nisso daí, né? E assim, uma coisa muito triste, assim, é que muitas vezes essa jornada nossa de conquista das mulheres, ela foi muito dura, assim, com a gente. Então a gente chegou aqui achando que a gente tem que dar conta de tudo, sabe? Que tem que ter sucesso profissional, que tem que ganhar bem, que tem que dar conta de tudo. E assim, ó, eu tenho encontrado cada vez mais mulheres cansadas, exaustas, achando que tem que fazer cada vez mais e achando que nunca vai dar conta. Então isso é muito pesado, sabe? Muito pesado. O convite, ele é mesmo assim, ó, do autoconhecimento, sabe? De você entender quem é você, o que você quer, aquilo que faz sentido. O que faz sentido pra você de verdade? Porque não é igual pra todo mundo. Não é igual pra todo mundo. Eu conheço muitas mulheres que buscam assim, ó, o mais alto topo na carreira profissional, sabe? Numa organização, numa posição de liderança. Mas conheço outras mulheres também que a busca delas é muito outra. Ela quer casar, quer ter filho, quer ser mãe. Então, assim, ó, eu penso que a jornada, ela é individual e ela é muito pessoal. Ela é muito pessoal. Perfeito. Não tem receita do bolo. Não é o que faz uma pessoa feliz que faz a outra. As pessoas entenderem qual é a sua própria jornada. Qual é a tua própria jornada? Não a bandeira que está levantada no momento, que querem colocar, o que querem pregar para sua cabeça. Qual é a sua jornada? Qual é a sua jornada? Exatamente. Sabe onde você está, onde que você quer chegar. Eu falo muito sobre isso, sabe, nos treinamentos. Estado atual, onde você está e onde que você quer chegar. Clarificar a fotografia da caixa do quebra-cabeça, né? Eu gosto muito disso, assim, ó, porque se eu chegar aqui com um saquinho de pecinha e colocar aqui e falar, Matheus, monta aqui o quebra-cabeça, você vai olhar para as pecinhas e você vai me perguntar o quê? O que você vai me perguntar? Não, mas o que eu tenho que montar aqui? Cadê a caixa? Cadê a fotografia da caixa? É sobre isso.
Porque assim, ó, se a fotografia da caixa é uma paisagem verde lá, linda, uma cachoeira muito bonita, e você vai montar e aí tem uma pecinha vermelha, você fala, opa, isso aqui não é do meu quebra-cabeça. Ah, tem um negócio aqui que é roxo. Opa, isso aqui não é. Só que você só sabe que não é a peça do seu quebra-cabeça se você conhecer a fotografia da caixa. Legal. E na vida é assim, a gente não conhece a fotografia da caixa, fica pegando um monte de peça tentando encaixar e você não sabe se é o teu quebra-cabeça. A gente não sabe nem pra que dizer sim, pra que dizer não. Sabe quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve? Que quem pensa, né, que é assunto de conto infantil, que é papo de criança, tá muito errado. Sábio é o mestre gato, porque é sobre isso. A gente precisa saber para onde a gente vai. Inclusive para saber o que te serve, qual que é o teu caminho, né? O que você busca, para onde vai. Então acho que isso é muito importante. Essa busca, ela é muito fundamental para que a gente possa, sabe, acessar o nosso potencial, para que a gente possa utilizar o nosso recurso mais importante, que é o tempo, de forma assertiva, para que a gente possa criar impacto positivo no mundo, sabe, entregar o que é o nosso melhor e no final das contas ter vivido uma vida que vale a pena ser vivida. Perfeito. É preciso clarear a fotografia da caixa do quebra-cabeça. Que legal, Meire, que legal. Agora, para quem está assistindo a gente, pode pensar, poxa, mas e aí, como que eu faço para assistir um treinamento da Meire? Como que eu faço para ver uma palestra, para trocar uma ideia com ela? E aí, Meire, como que está você no mercado hoje? Conta para a galera como que eles te acham. Ah, que legal, olha só. Eu estou atuando, né, exclusivamente com palestras, com treinamentos, né, com cursos, com alguma agenda de mentoria e de coach também, naquilo que o tempo dá e permite. E as pessoas me encontram através das redes sociais, do meu Instagram, Meire Dias, me procura lá no Instagram, manda uma mensagem, manda um direct também, posso compartilhar também outros contatos. Mas enfim, sabe, tô aí nessa missão e à disposição para ajudar as pessoas cada vez mais a encontrar qual é o teu caminho, a acessar o seu potencial ao máximo mesmo, clarificar. De fato, tenho encontrado muitas pessoas, Matheus, assim, indiferente da fase da vida, nessa busca. Falei, gente, o que eu faço agora? Então, assim, ó, primeiro calma, primeiro vamos olhar. Porque, assim, não tem nada pior do que muita velocidade no rumo errado, né? Então, tem muita gente aí com pressa, muito acelerado, mas espera aí, será que é esse o rumo certo? Então, é importante olhar, né, para a jornada. Afinal de contas, como a gente tanto fala, a vida não é corrida de 100 metros, né? É maratona. Então, não é sobre velocidade, é sobre rumo e constância. E eu entendo assim, ó, que treinamento, desenvolvimento, processo de coaching, mentoria apoia muito nisso. Porque assim, sozinha até dá. Mas se a gente já tivesse todos os recursos, a gente já teria feito. Então é preciso, sabe, ter clareza. E hoje a gente tem ferramenta para isso. Porque assim, ó, saber aquilo que não tá legal, ou aquilo que a gente gostaria, ou que deveria ser feito, todo mundo mais ou menos sabe. Agora, a gente precisa desembaraçar, tirar daqui, ter clareza, sabe? E criar um plano de ação. E especialmente, identificar e eliminar os obstáculos. Levantar recurso interno para fazer aquilo que precisa ser feito. E aí tem sabe, muitos profissionais que podem ajudar com isso e é importante buscar, né? Massa. Aqui no Brasil a gente ainda tem não sei se você compartilha disso, mas eu vejo muito que as pessoas ainda têm um certo preconceito com o coach. Você concorda com isso? Por que você acha que isso acontece? Você vê isso da mesma forma que eu? Olha, algumas pessoas conversam comigo sobre coach. Perguntam, Meire, esse negócio de coach funciona? Eu falo, olha, depende. Você acredita que se você tiver clareza daquilo que você quer, você tem mais chance de chegar lá, atingir? Você acredita que se você tiver um passo a passo, acordar todo dia cedo, sabendo o que você precisa fazer para chegar no seu resultado, vai ser mais fácil? Se você conseguir levantar recursos internos, eliminar aquilo que são as crenças, autossabotadores e criar hábitos que te apoiem para fazer o que precisa ser feito, você vai conseguir? Se você desenvolver uma mentalidade, sabe, autoconfiança, crer em você, de fato crer na vida, estabelecer relacionamentos saudáveis e confiáveis, você vai ter resultado? Se a pessoa acha que sim, o coach serve para ela. Porque o coach é uma metodologia científica com ferramentas que ajudam a fazer tudo isso. Então, assim, ó, o coach não vai fazer milagre, ele não vai fazer nada por ninguém. Ele vai pegar aquela pessoa que quer um resultado e ajudá-la a acessar o melhor de si para construir e fazer aquele resultado. Então, assim, ó, eu não dou muito papo para essa conversa de coach. Funciona, não funciona, não é, não, entendeu? Eu quero assim, esquece o nome do trem. O que você quer? Você está disposto a fazer? Aquilo que é preditivo e influenciável? Preditivo por quê? Se fizer isso, isso vai dar naquilo, beleza. Influenciável por quê? Você que vai fazer? Se sim, o coach funciona, entendeu? Porque de fato tem muita gente aí que fala o que não sabe, de fato tem aí, sabe, muita crítica, mas é de gente que não sabe. Acho que você deve pensar um pouco parecido comigo, assim, também.
não funciona, não sei o quê. Então, beleza, não é pra você. Simples assim. Não enche o saco. Cara, é pra quem... Se você não quiser eliminar os hábitos antigos, se você não quiser levantar pra fazer... Se você acha que não é pra você, beleza, tchau. Não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. E eu acho assim, até assim, estranho isso, porque assim, ó, quando você vai lá na academia, a pessoa que te treina é o coach, você vai lá no CrossFit, o cara que tá lá no box é o coach tá ali pra fazer o quê? Te ensinar uma técnica, facilitar uma ferramenta. Mas, cara, quem vai malhar é você. As pessoas de mais alta performance no mundo inteiro têm treinador. E no comportamento é a mesma coisa. Então, assim, ó, se você quer ter um corpo forte, saudável, você vai pra academia. Lá você tem um coach que te fala, cara, ó, pra fazer isso você precisa fazer assim. Você faz e você é forte. Aí, na vida pessoal, você quer consertar o relacionamento, você quer ganhar dinheiro, você quer organizar a empresa, você quer fazer as coisas. E aí você não quer ter um coach pra trazer a ferramenta, não quer treinar, não quer malhar. Então, assim, ainda bem que hoje tem muita gente, ontem ainda, sabe, tive no encontro de network, conversei com algumas pessoas e vários relatos, assim, ó, de gente que falou, cara, eu investi 30 mil no processo de coach e num prazo de 60 dias meu negócio tá faturando 250. Já tá mais do que pago. Então, assim, ó, o coach vale a pena. Pra quem de fato quer ajuda. Porque é aquilo que eu falo, sozinho até dá. Mas, gente, se tiver um passo a passo, se tiver um processo, se tiver ferramenta, sabe, se tiver uma reprogramação de crença que é limitante, se tiver, sabe, foco, é muito mais fácil, chega lá muito, muito mais rápido. E é isso que o coach proporciona. Não, você usou a ilustração perfeita. Eu não tenho a formação de coach, né? Mas tem um amigo meu que ele ficava, você fica com essas publicações coach, cutucando, né? E eu caguei. Aí um dia eu falei, e aí, vamos malhar e tal. Putz, cara, eu tô sem malhar. Eu falei, por quê? Tô sem um personal, cara. Tô sem grana pra pagar um personal. Você tá precisando de um coach. Interessante, não está precisando de um treinador, é isso? Sobre isso. Mas também nem ligo. Meire, o que é sucesso para você? Olha, essa pergunta, ela é, assim, fabulosa, sabe? Eu gosto muito. Eu penso que sucesso para mim é quando a pessoa tem clareza de quem ela é, quando ela sabe aquilo que faz sentido para ela, sabe? Quando eu tenho clareza de qual é o meu propósito, se é a contribuição que eu entrego para o mundo. E posso acordar assim todos os dias com saúde e alegria para fazer aquilo. Eu entendo que sucesso não é algo que a gente busca, que a gente pega. Eu entendo que sucesso é jornada, é processo, é caminho que se faz ao caminhar, é construir, sabe? Então, para mim é isso. E de uma forma muito pessoal, assim, para mim sucesso, de fato, é poder acordar todos os dias para conhecer pessoas, para treinar pessoas, ajudar pessoas a se conhecerem melhor, clarificar o seu propósito, acessar sua potencialidade máxima, sabe? Entregar valor para o mundo, ajudar a impactar de forma positiva e construir um mundo melhor. Maravilha. Meire, tem um último pedido para você. Pede pro pessoal se inscrever no meu canal. Faz essa gentileza, um jabá aqui super caro, depois a gente acerta aí. Olha, uau, eu sou apaixonada por esse canal. Eu acredito assim, ó, que o processo do sucesso, sabe, traz aqui cases, traz ideias, traz insights e ajuda você a encontrar o seu caminho e pegar de tudo isso aqui e construir, sabe, o teu processo do sucesso. Então, de fato, assim, eu não sei o que é sucesso para você. Mas se você quer ter sucesso, você precisa estar inscrito nesse canal. Em algum lugar aqui tem um botão, clica aqui, se inscreve, acompanha, porque tem muita gente boa que já esteve aqui, muita gente que vai estar, que vai poder colaborar, poder contribuir com alguma coisa. Então, assim, ó, construir sucesso, precisa estar aqui. Então, se inscreva no canal, acompanhe esse trabalho lindo do Matheus, do time, que está fazendo aí algo muito, muito legal. E a gente tem feedbacks muito bons, de gente que se inspira. Então, muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade, pela sua missão, por contribuir com a vida das pessoas. Cara, obrigado demais. Obrigado demais, Meire. Obrigado demais a todos vocês que estão assistindo. Caramba, um jabá desse, hein, Jack? Caraca, meu. De milhões. Pessoal, toda quinta-feira, 8 horas da noite, histórias incríveis de gente, da gente, história real, do empreendedorismo real. Acompanhem, se inscrevam e até a próxima.